nós temos 6 continentes no mundo: a América, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania e a Antártica. Para quem não sabe, esse lado daqui, que é o lado da Europa, África e Ásia, são os países mais antigos do mundo. A América, principalmente também pela distância geográfica para chegar lá, que só foi possível com as grandes navegações, ela só foi colonizada e descoberta depois do crescimento dos países europeus da África e da Ásia. Sendo que assim, já existiam habitantes nativos lá, e alguns falam que foi por causa da glaciação, mas a conexão desses países com o mundo só foi possível lá pro lado de, pela época de 1500 com as grandes navegações e com a ideia de chegar na Índia, que acabou tendo um desvio e chegando na América. Isso tanto para os Estados Unidos quanto para a América do Sul como um todo. E aqui eu estou falando de descoberto, mas não levem o termo precisamente, né? Porque já existia índios lá, porém a questão da conexão com a Europa, a África e outros países só surgiu com as grandes navegações há cerca de 500 anos atrás. Para vocês terem uma ideia da distância, a África, por exemplo, os primeiros humanos surgiram na África. E a África tem o Egito, que é uma civilização, por exemplo, que está mais de 2000 anos aí atrás na história. Então, na verdade, sim, 2000 anos é o tempo que a gente tem até zero, que fica entre o antes e depois de Cristo. E antes de Cristo, você tem mais de 2000 anos. Então, o Egito ele tem mais de 4000 anos. A Europa, por exemplo, tem mais de 1500 anos. Tem os ingleses, embora fossem pequenos povoados ali, a Inglaterra surge na Idade Média, os alemães também. A Ásia com a China existe há mais de 2000 anos atrás também. São países muito antigos. A Rússia também é um país muito antigo que surge na Idade Média. Então, a distância que nós temos dos países da América para a Ásia, Europa e África é um pouquinho grande em termos de tempo de desenvolvimento e existência para além dos índios. E o que é importante sabermos? Esse lado de cá, que é o lado esquerdo, é chamado de Ocidente, junto com a Europa, que foram os países que foram muito influenciados pelo cristianismo e pela filosofia grega, e pelos romanos também. Então, a Europa, esses países têm uma influência total dessa filosofia do cristianismo e se desenvolveram desse jeito e com um padrão específico de vida e com um jeito diferente de olhar para a vida. Enquanto os países da África e da Ásia não beberam muito dessa filosofia ocidental, eles beberam mais das filosofias orientais. Então existiram muitos filósofos orientais que formaram a visão dos países asiáticos. Então temos duas filosofias diferentes, tanto que a forma de ver o mundo de cada região, do Oriente e Ocidente, é totalmente diferente. Ocidental porque está a oeste do mundo, que é a esquerda, e oriental porque está a leste, que é o oriente do mundo. Então, o que nós temos aqui, basicamente, é duas formas de ver o mundo, até está sendo contrastada hoje, que são os países asiáticos, como a China e a Rússia, brigando com os Estados Unidos e com a Europa. E nós temos essa diferença de visões entre esses povos. Os Estados Unidos foi um país que se desenvolveu muito bem depois de colonizado pela Inglaterra e acabou se tornando um sucesso nesse processo, mesmo sendo um país um pouco recente. E agora indo para o Oriente Médio fica aqui na entrelinha. A Oriente Médio é asiático, vocês precisam saber disso, mas tem ligação direta com a África e tem ligação direta com a Europa. O Oriente Médio se diferencia da Ásia porque a China ela fica muito mais à direita do mapa, enquanto o Oriente Médio, que é os países asiáticos do Oriente Médio, eles ficam muito mais no centro ali do mundo, muito próximo da parte média do mundo. Então, tanto que a Europa também se achava o centro do mundo, enfim. Não vou entrar nesses detalhes, mas o Oriente Médio, que é uma região asiática que se conecta com vários grupos como a Europa e África. Aqui é um mapa do mundo, você vê os países com maior estrutura espacial do mundo, com maior território, que vai desde o Canadá, Estados Unidos, Brasil, Rússia, China, e também com as maiores populações.